O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra, ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui reunidos porque nós temos fé e desejamos alimentá-la e fortalecê-la cada vez mais, porque a fé é essencial para a nossa caminhada, sobretudo nas dificuldades, no enfrentamento dos obstáculos. Quantas vezes na nossa vida nós passamos por momentos difíceis e somos tomados pelo desânimo, pela impaciência, pela descrença, e chegamos a questionar até a nossa fé. Às vezes chegamos ao ponto de nos perguntarmos: vale a pena crer? Não é difícil nós sermos tomados pela descrença. O Evangelho de hoje diz que nem os discípulos escaparam dessa situação. Por isso que no Evangelho de hoje eles pedem a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. O texto da primeira leitura de hoje, um texto da profecia de Abacuque, inicia com a pergunta: até quando, Senhor? Até quando chamareis e não me ouvis? O livro do profeta Abacuque inicia, portanto, com essa pergunta: por que Deus não age? Por que o silêncio de Deus? Por que do sofrimento? Por que da morte? Não é difícil sermos tomados pela falta de fé. Vemos tanta dor, tanto sofrimento no mundo, e o profeta diz assim: por que você não responde, Deus? E a gente pergunta: por que Deus parece que está calado? Se Deus existe, por que Ele permite tanta maldade no mundo? Isso é uma questão de fé. Se Deus é o Senhor do mundo, por que Ele permite a dor e o sofrimento? Se Deus é justo, por que os bons sofrem e os maus são compensados? Se Deus nos ama como um pai, por
por que Ele deixa tantos inocentes sofrer? São perguntas pertinentes, que nós procuramos uma resposta. E às vezes nós não encontramos uma resposta satisfatória por essas perguntas. É a questão do problema do mal. Por que o mal existe? Essa é a pergunta que o profeta Abacuque fazia no seu tempo, e que nós também fazemos no nosso tempo de hoje. E diante disso, Deus responde para o profeta. Ele diz assim: olha, escreve aí, escreve, para que alguém possa ler com facilidade. Não falhará. Se demorar, espera, pois virá com certeza e não tardará. Deus diz assim: confia. No tempo certo, eu vou agir. No tempo certo, Deus sempre age. No tempo dele, não no nosso. Mas uma certeza: Deus não é omisso. Deus não se cala. Ele sempre vai nos dar uma resposta no tempo dele, no tempo de Deus. Nesse processo não podemos pretender ocupar lugar de Deus. Então Deus poderia fazer assim e desse jeito, como se nós soubéssemos mais do que Ele. Compete a nós confiar e esperar. Isso se chama fé. Reconhecer os nossos limites e reconhecer a sabedoria de Deus no tempo dele, no ritmo dele. Podemos até não entender a maneira de Deus agir. Podemos até achar que Deus se cala, que Deus dorme, mas nós temos que confiar nele e entregar-se inteiramente nas suas mãos. Isso se chama fé. Para isso nós precisamos da fé, entregarmos de maneira confiante nas mãos de Deus, mesmo quando nada faz sentido, mesmo quando nós não encontramos respostas. Confiar, acreditar que Deus fará sempre tudo para oferecer o melhor para nós. Isso se chama fé. Por isso que o texto diz que o justo viverá pela fé. E não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz de Deus. É o grande convite que o salmista nos faz hoje. No texto do Evangelho, Jesus está caminhando para Jerusalém. E Jesus desafia os seus discípulos a segui-lo sem medo. E é nesse contexto de dificuldade, porque Jesus tinha falado para os discípulos que ele está indo para Jerusalém, e lá ele ia sofrer e enfrentar a cruz. Então é nesse momento que os discípulos pedem a Jesus: aumenta a nossa fé, nos ajude para enfrentar as dificuldades, o perigo de abandonar tudo, de largar tudo, o perigo do desânimo, que tira de nós a esperança. Às vezes está tão difícil, e a gente diz assim: não dá. E assim os discípulos pedem: Senhor, aumenta a nossa fé. Mas o que é a fé? Como que a fé poderia ajudá-los naquele momento? Como que a fé pode nos ajudar nos momentos difíceis da nossa vida? Fé é confiar plenamente em Jesus, naquilo que Ele diz. O que os discípulos necessitavam naquele momento, o que nós precisamos muitas vezes,
acreditar nos momentos difíceis é confiar mais em Jesus, de tal forma que nós podemos segui-lo de olhos fechados. Jesus não responde a esse pedido dos discípulos, mas diz assim: se vocês tivessem fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a essa moreira: arranca-te daqui e planta no mar, e ela vos obedeceria. Ou seja, fé não é uma questão de tamanho, fé é qualidade. A gente precisa nos questionar: qual que é a qualidade da minha fé? Não talvez o tamanho, mas a qualidade dela. Porque Jesus dá um exemplo de uma semente de mostarda, pequenina. Se vocês tivessem uma fé pequenina como essa, vocês diriam: essa moreira arranca daqui, ela ia para lá. Portanto, a questão da fé está na qualidade, não no tamanho. De repente poderia ter uma sementinha de mostarda, que Jesus usou exemplo, pequena. Mas de repente poderíamos dizer uma fé do tamanho de uma semente de abacate, né? Mas se ela não tiver qualidade, ela não vai nos ajudar. O que Jesus questiona a nós é justamente isso, meu irmão. Qual que é a qualidade da sua fé? Ou seja, se confiarmos em Jesus, nós podemos fazer coisas extraordinárias. Portanto, é um tempo da gente perguntar: qual é a qualidade da minha fé? A qualidade da minha fé me permite enfrentar os desafios com esperança, com coragem, sem desanimar? Concluída essa conversa com os discípulos sobre a fé, Jesus parte para outra lição. No tempo de Jesus, a salvação era vista como mérito humano, não como graça de Deus. O que é graça? É aquilo que você recebe de graça. Então, às vezes nós precisamos: eu quero uma graça, e Deus vai me conceder aquela graça. Não porque eu sou bom, não porque eu mereço, mas porque Ele é bom. Porque a gente recebe graça, algo de graça. Não precisa de algo em troca. Se as pessoas imaginavam naquele tempo, dizia assim, que se a pessoa cumprisse todos os mandamentos, Deus era obrigado a salvar ela. Então, a salvação não é mérito de Deus, é meu. O mérito é meu, eu sou bom. Então Deus é obrigado. Então Jesus conta uma história de um homem cujo servo trabalhou o dia inteiro no campo. No fim do dia, ele chega em casa e antes de descansar, ele teve ainda que preparar o jantar do seu patrão, do seu senhor, e servi-lo. E só depois de ter cumprido todas as suas obrigações, ele pôde comer. Aquele senhor terá que agradecer ao seu servo porque ele ter cumprido o seu dever? É a pergunta que Jesus faz. Claro que não. O servo trabalhou muito bem, mas ele fez apenas aquilo que lhe competia. Ele não poderia exigir do seu senhor nenhum pagamento extra, porque ter feito as tarefas que lhe foram atribuídas. Isso não quer dizer que a gente não tenha que agradecer às pessoas. Eu estou pagando, então fulano é obrigado a fazer. Não, não é isso que Jesus quer dizer. Jesus utilizou essa imagem desse empregado e afirma: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Talvez a expressão servos inúteis não é tão boa,
nós podemos dizer assim, somos apenas servidores. À primeira vista parece bastante agressiva essa fala de Jesus, mas o sentido não é afirmar a inutilidade nossa, mas a gratuidade. Fazermos aquilo que precisa ser feito, fazer porque é compromisso nosso de fazer. Jesus está dizendo que devemos cumprir a nossa missão sem exigir nada em troca, sem esperar nada, agir por gratuidade, sem pensar em retribuição. Exemplo, é muito comum alguém perder uma carteira com documentos, com dinheiro e dizer assim, olha, há uns avisos assim, perdeu-se uma carteira com documento, com dinheiro, quem devolver será recompensado. Espera aí, quem devolver vai ser recompensado? Devolver é obrigação. Precisamos ser recompensados, não é? Está tudo errado. Fazer o bem é obrigação, agora nós vamos receber recompensa porque eu fiz o bem, que eu fiz uma coisa honesta, certa. Não. Fizemos o que eu devia fazer, não fizemos mais do que a obrigação. Alguém que encontrar uma carteira com dinheiro e devolver para o dono, não fez mais do que a sua obrigação, não fez mais do que o dever de um cristão. Não tem que receber nada por mérito, não. Nos tempos de hoje, é comum, às vezes eu fazer uma coisa boa, aí eu faço um vídeo e posto o vídeo, olha eu aí, eu quero muitos likes, porque eu estou fazendo uma coisa boa, eu preciso ser aplaudido. Não, fazer o bem é a nossa missão. Não fazer as coisas boas com a intenção de exigir algo de Deus, é isso. Às vezes eu faço algo de bom, exijo de Deus algo que me retribua, pois o que deve motivar não é o prêmio ou um castigo, mas o amor. É isso que me motiva a fazer o bem. Eu faço o bem não é porque eu vou receber algo em troca. Eu faço o bem não é porque se eu não fizer eu vou ser castigado. Eu faço o bem porque amo. Esse também é um perigo na nossa vida de oração. Estabelecer com Deus uma relação de troca e negociação. Eu rezo tanto para receber tanto. Não. A oração é sempre um mergulho no amor e não há nenhuma negociação. Portanto, a liturgia de hoje nos ajuda a refletir justamente isso, a fé. Nas dificuldades da vida, acreditar, não desanimar. Senhor, aumenta a minha fé. E pela fé, fazermos o bem, sem esperar algo em troca, simplesmente porque é missão nossa. Mas Jesus também já disse no Evangelho, que quem der um copo d'água, não vai ficar sem a recompensa. A gente não faz porque a gente vai ser recompensado, mas Deus sempre nos recompensa. Ele nunca deixa de nos oferecer a sua graça, é confiar. Portanto, quando o desânimo tomar conta de nós, vamos prosseguir, rezar sempre. Rezar é esperar, é confiar. Se você não sabe esperar, não reze, porque rezar é confiar, é esperar sempre em Deus, e Ele sempre dá a resposta no tempo dele. E quando por acaso o desânimo, o medo tomar conta de nós, peçamos ao Senhor como os discípulos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a minha fé.
e professemos essa fé.